Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bom, no vídeo de hoje vamos aproveitar que neste ano de 2021 nós tivemos as Olimpíadas de Tóquio 2020 para falar de educação. Aqui no Mamães de Exceção, Olimpíadas tem tudo a ver com educação, já que as Olimpíadas são realizadas por atletas, que são pessoas, e todas aquelas pessoas ali têm uma família, tiveram uma criação e tiveram uma educação. E eu aproveitei as Olimpíadas para assistir com meu filho e falar para ele que cada atleta ali tem uma história de vida. E assim como todos nós, eu acredito que as atitudes de um atleta também estão cheias de reflexos da educação que eles receberam desde a infância. Mas tem alguns detalhes na educação de um atleta que eu acho que não pode faltar, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então hoje vamos falar sobre alguns ensinamentos que eu acredito que não possam faltar na vida e na formação de um atleta. Quando a gente pensa em atleta, automaticamente a gente faz algumas associações, né? Por exemplo, um atleta é um cara que tem que ter força física, é um cara que tem que saber se superar, né? A gente pensa em superação. A gente pensa em disciplina, disciplina nos treinos, disciplina alimentar, por exemplo. O atleta é um cara que tem que saber perder, tem que saber ganhar, né? Enfim, tem várias habilidades aí, ou várias competências também que a gente pode chamar, que um atleta tem que desenvolver. E todas essas habilidades podem ser desenvolvidas, na verdade, por qualquer um de nós e também podem ser ensinadas aos nossos filhos desde pequenos, né? Mas quais serão os ensinamentos que não podem faltar na vida de um atleta? É claro que não é só a educação que vai fazer de uma pessoa um atleta, mas eu vejo uma influência enorme de alguns elementos da educação, sim, na vida de um atleta. Então vamos começar falando sobre o primeiro passo que pode ser dado já durante a infância pelos pais, que é a apresentação de um esporte. Mas aí eu queria chamar a atenção para um detalhe. Mais importante do que apresentar os esportes aos nossos filhos é o modo que a gente apresenta esses esportes para eles. Lembrando sempre que a primeira visão de mundo que nossos filhos têm somos nós, pais e mães, que damos a eles, né? Então, o discurso durante a apresentação de um esporte é uma coisa que conta muito, que faz muita diferença na aceitação da criança ou na visão que aquela criança vai fazer daquele esporte. E o primeiro esporte que eu queria falar aqui é o futebol, que eu acho que é o mais comum e que eu acho que muitos pais e mães aí praticam com os filhos, né? Levam os filhos para jogar o futebol. Mas ao mesmo tempo é um esporte que eu vejo na hora da apresentação discursos muito variados. E aí eu vou contar para vocês o que eu entendo desses discursos. Por exemplo, tem pai que olha para o filho e fala assim: você tem que jogar futebol porque futebol dá dinheiro. Tem mãe que olha para os filhos ou para a filha e fala assim: não, o futebol vai ser bom para você porque você vai ganhar muito dinheiro e aí você vai poder ajudar a sua família, que você vai poder dar uma vida melhor para a sua família, digamos assim. Também tem pais que apresentam futebol para o filho falando que aquele esporte ali é a única oportunidade que a criança vai ter de tipo se dar bem na vida ou então ganhar muito dinheiro, sabe? E aí eu acredito que esses tipos de discurso estão levando a criança a entender que aquele esporte ali, que o propósito daquele esporte ali, na verdade, é dinheiro, né? Eu acredito que o principal propósito de um atleta não é ter dinheiro, né? Porque aí eu acho que você está educando uma pessoa para querer ganhar dinheiro e não para ser um atleta. Um atleta, ele não enxerga um esporte como uma única oportunidade de se dar bem na vida ou de ganhar dinheiro, né? Aliás, um atleta, ele não enxerga limitação, né? Um atleta, ele enxerga sempre a capacidade de fazer o que ele quiser fazer com qualquer esporte que ele escolher, que ele gostar de fazer. Eu acho que com esse discurso do dinheiro, né, atrelando muito o futebol a dinheiro, como eu vejo muitos pais fazerem, acaba formando pessoas que querem ganhar dinheiro e não que querem ser atletas. Então, além da gente apresentar os esportes que a gente gosta ou que a gente acha que nossos filhos podem gostar para eles, o discurso de nós pais nesse momento também é muito importante. E é bom que a gente apresente, na verdade, uma variedade grande de esportes para os nossos filhos, porque eles só vão se interessar pelo que eles conhecerem, né? Mas o discurso, né? Como você mostra aquele esporte para o seu filho, também é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, nós pais e mães. E dentro desse contexto também de apresentação do esporte, tem um detalhe que eu acho que é muito importante e que eu acho que faz muita diferença na vida e no interesse, na verdade, de um atleta por aquilo ali, que é
a liberdade de escolha, né? Quando a gente apresenta um esporte para os nossos filhos, a gente tem que permitir que eles falem pra gente se eles gostaram, se eles não gostaram, né? Claro que se eles gostaram daquele esporte, a gente vai incentivar, né? A gente vai levar eles para conhecer, para fazer mais, para ver se realmente é aquilo que eles gostam de fazer. Mas se eles não gostaram também, ou se eles escolhem não fazer, nós pais e mães devemos respeitar esse querer, né? Eu acho que isso faz muita diferença na vida de um atleta também. Um atleta, com certeza, ele tem esse querer ou não pelo esporte muito respeitado pelos pais dentro de casa. Além de um grande incentivo por parte dos pais também, quando eles descobrem que o filho gosta de fazer aquele esporte. Uma outra coisa que eu acho muito importante na formação de um atleta também é a questão da rotina, igual eu comentei no início do vídeo, né? Um atleta, ele tem rotina de treino, ele tem rotina de sono, ele tem uma rotina alimentar, né? Um atleta, ele sabe que ele não pode comer qualquer coisa ou a qualquer momento, né? Mas eu acho que essa questão da rotina, ela começa desde criança, né? Quando os nossos filhos têm a hora de dormir, a hora de comer, né? A hora de brincar, a hora de fazer os trabalhinhos de casa ou as atividades da escola. Então, acho que desde pequenininho, quando a gente mostra para os nossos filhos os benefícios e a criação de hábitos saudáveis por conta de uma rotina, eu acho que isso ajuda muito quando essa criança crescer e quiser se tornar um atleta, por exemplo, a ela encarar uma rotina pesada, né? Porque às vezes a rotina de um atleta é uma rotina muito dura, né? Existem escolhas, às vezes, de uma rotina que nem é o próprio atleta que pode fazer. Às vezes é o treinador dele que faz. E ele tem que entender que aquilo ali é um bem para ele, né? Vai ser um bem maior para a saúde dele e para o rendimento dele no esporte. Existem atletas que em algum momento da vida, durante a rotina alimentar, por exemplo, eles têm que comer alguma coisa a mais para ganhar peso. Em outros momentos eles têm que perder, né? E esse entendimento vindo desde a infância, dessa importância de administrar essa rotina como benefício, eu acho que conta muito na formação da vida de um atleta. Um outro detalhe também legal que eu acho que um atleta aprende desde pequenininho é conhecer e saber dizer sobre os sinais do corpo, né? Prestar atenção nos sinais que o corpo está dando para ele. É importante para um atleta perceber como o próprio corpo funciona e saber se comunicar sobre isso também. E mais importante ainda, dentro de casa, é ser respeitado sobre esse aspecto das emoções, né? Um atleta, ele deve saber dizer o que ele está sentindo, como ele está se sentindo, com clareza sobre essa questão do corpo, né? Esse detalhe eu acho que começa também dentro de casa, lá na educação que a gente dá para os nossos filhos, no diálogo que a gente tem com eles, onde a gente permite que eles digam como se sentem, e não só fisicamente, mas emocionalmente também. Claro que fisicamente existem muitos momentos, como quando a criança se machuca e ela vem contar pra você que ela se machucou. E aí como os pais lidam com isso, né? Tem muita gente que olha e fala assim, ah, mas isso é besteira. Ah, isso aí não tá sentindo nada. Isso aí é frescura, né? Ah, depois passa. Ou então aquela frase que alguns pais também usam com filhos, quando são filhos homens, que é, ah, o homem não chora, né? Essas coisas que vão tolir, na verdade, os nossos filhos de contar pra gente as emoções, ou então as descobertas que eles estão fazendo do próprio corpo. Isso também eu acho que é muito importante na vida de um atleta. Além do atleta precisar conhecer o corpo dele, ele precisa ter confiança para dizer o que ele sente. E essa manutenção da confiança, eu acho que começa dentro da educação que a gente dá para os nossos filhos durante a infância deles. Uma outra coisa que eu acho que também não pode faltar na formação de um atleta é aprender a não fazer as coisas de qualquer jeito. Sabe quando a gente permite que os nossos filhos façam assim as coisas de qualquer jeito? Ou então tem criança que faz um monte de coisa, mas nada fica bom? Ou então quando nossos filhos começam uma coisa e não terminam, sabe? Um atleta, eu acho que ele aprende desde pequeno a fazer as coisas bem feito. Ou fazer, na verdade, o melhor que ele pode fazer por aquilo ali. Seja quando a gente pede aos nossos filhos para arrumar os brinquedos dele no quarto, sabe? Pode ser um ensinamento até bobo, mas às vezes para a criança é importante que ela sinta que foi o melhor que ela fez, sabe? Que ela arrumou os brinquedos dela da melhor forma e que isso é muito bom para ela. E não quando a gente pede para arrumar e fica meia dúzia de brinquedo jogado e a gente olha e fala assim, ah, tá tudo bem, deixa aí que não tem problema, sabe? Eu acho que essa questão do fazer as coisas de qualquer jeito não cabe na formação de um atleta. E esse fazer as coisas de qualquer jeito,
ou fazer as coisas bem feitas também, nós pais e mães ensinamos, primeiro com os nossos exemplos, né, de como a gente toca as tarefas da nossa vida, e segundo com o nosso discurso também. Eu acredito que um atleta aprende desde pequeno a fazer as coisas bem feitas e ele leva esse ensinamento para o esporte, para a vida adulta dele. E acho que isso conta muito, faz muita diferença para um atleta de ponta, né? Para aquele atleta que ele é muito bom, que ele faz as coisas com muita excelência e que ele não se conforma às vezes quando ele pensa que poderia ter feito melhor do que ele fez. Bom, encerrando o vídeo de hoje, eu queria dizer que eu comentaria aqui de vários elementos sobre educação, porque eu acho que educação e formação de atleta tem tudo a ver. Até porque eu acho que, na verdade, todas essas competências ou habilidades que eu falei, elas são boas para todas nós, né? São boas para a gente desenvolver, são boas para a gente trabalhar com os nossos filhos dentro de casa. Mas eu acho que para a vida de um atleta, elas são fundamentais. E eu fico muito feliz de poder perceber que eu posso ensinar essas habilidades ao meu filho, sabe? Uma coisa que eu acho legal a gente ensinar também é com relação à capacidade, né? Um atleta, ele é um cara que se sente capaz do que ele quer fazer, do que ele deseja realizar. E isso eu faço questão de falar para o meu filho todo dia, que ele tem capacidade de fazer o que ele quiser, que não existe diferença de capacidade entre os seres humanos, né? Entre um atleta e entre nós que temos uma vida comum, digamos assim. E a gente sabe o quanto é importante para um atleta acreditar na capacidade dele. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Deixem nos comentários aí o que vocês acham que não pode faltar na educação de um atleta dentro de casa. Comentem e não esqueçam de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos que você mais gostou com as mamães e os papais que você conhece. Manda para a sogra, para o sogrão, para os avós. Comente e siga a gente também nas redes sociais.